Eu quase morri por causa de penicilina. Comecei com uma reação grave que os médicos disseram que era anafilática. Depois apresentei aumento do baço e anemia. Os meus rins foram atingidos, dor nas juntas e ainda desenvolvi febre, calafrios, aumento das ínguas com feridas por herpes. Pensei que não ia sair dessa. Existe algum exame que poderia prever esses tipos horríveis de reação a medicamento? Olha, essa pergunta aí é bem interessante, sabe? Muito interessante sua pergunta. A gente pode, inclusive, destrinchar exatamente o que você falou aqui e tentar esclarecer melhor o que é uma hipersensibilidade à penicilina. A penicilina foi uma grande evolução da humanidade. Foi desenvolvido pelo cientista Alexander Fleming, que era um médico militar da Primeira Guerra Mundial, onde ele, de certa forma, tentava encontrar algum tipo de tratamento que viesse a curar aqueles pacientes que eram atingidos por projéteis de balas de fogo e desenvolviam gangrenas, né? Aquelas gangrenas, muitas das vezes, elas acabavam para não se espalhar pelo corpo inteiro, precisavam, então, os membros precisavam ser submetidos a amputações. Então, o médico ele fazia as amputações para evitar que aquela infecção se espalhasse. Então, ele começou a pesquisar muito isso depois da Primeira Guerra Mundial. E, de certa forma, uma das placas, que a gente chama placas de Peyer, que são aquelas placas onde a gente cultura bactérias, elas foram contaminadas por fungos de forma fortuita, né? Ele não contaminou intencionalmente, foi de forma intencional. Ele deixou aquelas placas de Peyer próximo de uma parede mofada, alguma coisa assim, e que, de certa forma, no dia seguinte, ele tinha visto que aquele mofo que tinha contaminado aquelas placas de Peyer, ele desenvolvia justamente umas regiões de controle da expansão bacteriana. É como se naquela região a bactéria não pudesse se expandir. Então ele isolou aquele fungo e viu que aquele fungo era o fungo penicillinum, que é um fungo, inclusive, que causa muita alergia, né, em pacientes que têm alergias respiratórias, né? E o penicillinum, ele desenvolve a chamada penicilina, então ele conseguiu isolar a substância que o penicillinum produzia e, consequentemente, desenvolveu a penicilina. A penicilina hoje, na verdade, naquela época foi um divisor de águas, né, para a medicina mundial. Muitas doenças que as pessoas morriam de forma banal, hoje não morrem mais, né, inclusive a própria tuberculose. A tuberculose ela começou a ser tratada com penicilina e muitas pessoas se salvaram por causa da penicilina, né? É um remédio extremamente seguro, na sua maioria das vezes, é um remédio que não causa toxicidade, apesar de mexer um pouco com a flora intestinal ou com a flora, com o microbioma do corpo humano, assim, por assim dizer, de forma mais genérica, de forma mais ampla, mas, de certa forma, é um remédio bem seguro e também atóxico. Mas o grande problema da penicilina é que em alguns pacientes realmente ela vem a desenvolver reações de hipersensibilidade. E essas reações de hipersensibilidade elas podem ser não alérgicas e alérgicas, né? Quando são não alérgicas, é uma ação direta da penicilina em cima das células que produzem substâncias vasoativas, substâncias inflamatórias do nosso corpo, como os basófilos, eosinófilos, mastócitos e assim por diante, né? Ou seja, ela é como se fosse tóxica, ela age diretamente nesses órgãos e causariam então essas reações de hipersensibilidade não alérgicas. Agora, quando são alérgicas, elas podem causar todos os tipos de reações de hipersensibilidade. Eu achei interessante, né, porque diferentemente dos outros antibióticos, quando você pega às vezes uma sulfa, causa um tipo, no caso de outros antibióticos causariam outros tipos, né? Então, no caso da penicilina, não. A penicilina ela pode causar todos os tipos de reação de hipersensibilidade. Eu achei interessante que você justamente começou com o quadro que você disse que o médico falou que era anafilático, né? Ou seja, aquelas lesões em alto relevo, pruriginosas, urticariformes, quentes, né? Que de certa forma levam a um quadro de falta de ar, um aumento da frequência cardíaca com diminuição da pressão arterial, pode levar a diarreia também, pode levar a edema, aqui inclusive edema de glote, e o paciente vir a desenvolver uma insuficiência respiratória. Ou seja, o quadro de anafilaxia mesmo, de reação anafilática, é justamente a reação chamada reação IgE mediada. É interessante que você começou com uma reação IgE mediada. E depois você começou a apresentar um aumento do baço e anemia. Então, essa anemia, não sei realmente se está relacionado a isso, mas a penicilina também, ela pode induzir a chamada anemia hemolítica, né? Ou a trombocitopenia.
A anemia hemolítica, por sua vez, ela é causada pela produção de autoanticorpos da classe IgG ou IgM contra a hemácia. Então é como se a hemácia sofresse a ação desses autoanticorpos e, por sua vez, neutralizasse essa hemácia, e essa hemácia neutralizada ela acaba consumindo pelo baço e acaba então, e pelo fígado também, acaba aumentando então o fígado quanto o baço. Os meus rins foram atingidos, olha que interessante, não sei o que aconteceu com você, só estou especulando. Mas existe também uma reação pela penicilina, que é a chamada reação de imunocomplexo, a reação do tipo 3, de Gel e Cumbres, né? E a reação de imunocomplexo, ela atinge justamente articulações e rins, em boa parte a chamada reação do soro, tá? Os meus rins foram atingidos, dor nas juntas, olha que interessante, né? Então provavelmente uma reação do tipo 3 de imunocomplexo que se depositou nos rins, afetando a filtração glomerular, também causando dor nas articulações, a reação do tipo 3 de Gel e Cumbres, e ainda desenvolve febre, calafrios, aumento das ínguas com feridas por herpes, né? Será que você não desenvolveu, então, também a reação do tipo 4? Ou seja, você desenvolveu a reação do tipo 1, 2, 3 e o tipo 4, como a reação do DRAS, que é o Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, ou sintomas sistêmicos eosinofílicos com vermelhidão na pele, com racho cutâneo, causado por drogas, que justamente leva a isso, a febre, calafrios, aumento das ínguas, com feridas por herpes. A gente sabe que o DRAS ele pode ser um indutor do aparecimento do herpes latente em 95% das pessoas, né? Porque 95% da humanidade tem um herpes e ele pode, inclusive, induzir o aparecimento do herpes. Pensei que não ia sair dessa. Existe algum exame que poderia prever esses tipos horríveis de reação a medicamentos? A genotipagem, né, as genotipagens, elas, dos alelos para determinados genes, eles estão demonstrando algo bem interessante, né, para reações mais graves a medicamentos. Mas no caso da penicilina, não sei se valeria a pena, até porque se desenvolveu tantos sintomas, né? Mas existem os exames in vitro, que são as dosagens das IgEs específicas, que poderiam ser pensados. O próprio prick test, que é a colocação de uma gotinha na pele para a penicilina, para ver se existiria uma hipersensibilidade do tipo IgE mediado. O teste intradérmico também, talvez fosse uma possibilidade. O teste de provocação, nós sabemos que o exame padrão ouro realmente o exame padrão ouro com uma forte possibilidade de diagnóstico é o teste de provocação. Você pode provocar tanto de forma oral como de forma parenteral, e também talvez o teste de ativação de basófilos fosse uma possibilidade, até porque você desenvolveu alguns quadros mais graves, né, mais complexos. Não sei se o teste de ativação de basófilo nesse caso seria algo interessante para você, onde você tem a expressão do CD63, mas mesmo assim esse teste é um teste difícil de você fazer comercialmente, só estaria disponível em centros de pesquisa. Eu acredito que tem um laboratório que já está fazendo isso, eu ainda tenho que confirmar essa informação, tá bom? Mas certamente a primeira coisa que você tem que fazer é uma consulta com um especialista, e o especialista, por sua vez, entender exatamente o que aconteceu com você, ver o resumo de alta, ver o prontuário do atendimento. Certamente no hospital eles devem ter feito o encaminhamento para o alergista, e a partir dali você já deve estar sendo acompanhado, inclusive, talvez só esteja nos perguntando isso a título realmente de conhecimentos gerais, mas se você não tiver um alergista, tem que procurar um alergista para que ele possa então investigar isso melhor, tá bom? Muito boa pergunta, excelente. Um abraço.